Então esse é o segundo vídeo, continuação a partir do artigo 26 do estudo da Lei 8.213. Artigo 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: pensão por morte, auxílio reclusão, salário família e auxílio acidente. Pensão por morte, auxílio reclusão são benefícios aos dependentes, então não tem como eles terem algum vínculo com o INSS. O salário família para pessoas de baixa renda, o auxílio acidente para pessoas que sofreram acidente, então justamente por isso. Inciso 2. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que após filiar-se ao regime geral for acometido de algumas doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelo Ministério da Saúde, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereça um tratamento particularizado. Então, quem sofre de quem precisa de um auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, no caso de acidente de qualquer natureza, ou doença do trabalho, ou que tenha uma doença na lista pelo Ministério da Saúde, não precisa comprovar carência. O artigo 25 diz que o auxílio-doença precisa de 12 contribuições mensais, nos outros casos. No caso de doenças comuns, então precisa. Mas aí se a pessoa precisa de um auxílio-doença, né, com uma das doenças graves, que são as doenças mais graves, que ninguém quer ter, aí não precisa comprovar nenhuma carência, ou acidente, ou uma doença que decorra da profissão. Depois, inciso 3, os benefícios concedidos na forma do inciso 1 do artigo 39 aos segurados especiais referidos no inciso 7º do artigo 11 desta lei, ou seja, aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão, auxílio-acidente aos segurados especiais não precisam de carência. Depois, serviço social, reabilitação profissional, que são benefícios aos dependentes e segurados. Depois, o salário de maternidade para seguradas e empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica também não precisam de carência. Depois, o artigo 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições: 1. Referentes aos períodos a partir da data de filiação ao regime geral, no caso dos segurados e empregados, inclusive os domésticos e dos trabalhadores avulsos. Então, o cômputo da carência para esses beneficiários é a partir da filiação. Inciso 2. Realizados a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes às competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos respectivamente nos incisos 5, 7 no artigo 11. Então, os empregados, os domésticos e os avulsos a carência vai contar a partir do momento que a pessoa começou a trabalhar. As pessoas que são contribuinte individual, que é o autônomo, o especial, que é o rural, e o facultativo, que é aquele que não tem emprego, pode ser um estudante, etc., eles contam a partir do momento que paga, não é a partir da filiação. Depois o artigo 27A. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência, para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e de salário-maternidade, o segurado deverá contar a partir da nova filiação à Previdência com os períodos previstos no artigo 25, do inciso 1 ao 3. Então, a pessoa que perde a qualidade de segurado, e nos casos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade do artigo 25 ao 3, precisa contar com todo o tempo. Então, se eu perco a qualidade de segurada agora e eu preciso de um salário-maternidade, eu não vou poder ter, porque eu preciso ter 10 contribuições mensais. Se for auxílio-doença, 12 contribuições. Depois, artigo
28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Então, o PBC, que é o benefício dado às pessoas idosas ou deficientes, são calculadas de acordo com o salário de benefício. Inclusive, o valor do benefício de prestação continuada, artigo 28, 30. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e decorrente de acidente de trabalho, exceto salário família e maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Artigo 29. O salário de benefício consiste, inciso 1, para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo multiplicada pelo fator previdenciário, que é a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Para os benefícios de que tratam a linha A, D e H do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes por 80% de todo o período contributivo. E aí todos os outros benefícios. Artigo 29, parágrafo 10. Tem uma remissão aqui. Diz assim: o auxílio doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Então, há 3 tipos de calcular o salário de benefício atualmente pela Lei 8.213, que ainda está em vigor, que sendo essas do artigo 29, no inciso 1 e 2, e depois a exceção do auxílio doença. Parágrafo 2º. O valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Parágrafo 3º. Serão considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades sobre as quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário, que é a gratificação natalina. Aí vamos pular lá para o parágrafo 8º. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Parágrafo 9. Para efeito da aplicação do fator previdenciário ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados: inciso 1, 5 anos quando se tratar de mulher; inciso 2, 5 anos quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio; inciso 3, 10 anos quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Depois, o parágrafo 2º do artigo 29-A. O segurado poderá solicitar a qualquer momento a inclusão e exclusão ou retificação de informações constantes no CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS. Artigo 29-B. Os salários de contribuição considerados no cálculo do valor de benefício serão corrigidos mês a mês, de acordo com a variação integral do INPC calculado pelo IBGE. Então, o salário de contribuição serão corrigidos mês a mês pelo índice INPC. Tá. Agora, o artigo 29C. O segurado que preencher o requisito
Para a aposentadoria por tempo de contribuição, poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações na data do requerimento da aposentadoria, for igual ou superior a 95 pontos se homem, observado o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, ou igual ou superior a 85 pontos se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Então, a conta 9585, né, como é chamada, funciona assim: o homem tem que atingir 95 pontos e tendo 35 anos de tempo de contribuição, e a mulher 30, tendo que alcançar a soma de 85. As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em 1 ponto em 31 de dezembro de 2018. Parágrafo 4º. Ao segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de que trata o caput e deixar de requerer a aposentadoria, será assegurado o direito à opção com a aplicação da pontuação exigida na data do cumprimento do requisito nos termos deste artigo. Então, como nós tínhamos combinado, só a leitura daqueles artigos que são mais importantes na minha visão. Agora vamos para o artigo 39. Para os segurados especiais referidos no inciso 7º do artigo 11 dessa lei, fica garantida a concessão: inciso 1. De aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme o disposto no artigo 86, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido. Então, a pessoa que é rural, ela não precisa ter carência, mas ela precisa comprovar que trabalhou no meio rural durante aquele tempo de carência. Então, se é 10 meses de carência, 12 meses de carência, a pessoa que mora para fora, né, que é o rural, ela tem que comprovar que trabalhou esse tempo de acordo com a carência de cada benefício. Inciso 2. Os benefícios especificados nessa lei, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no Plano de Custeio de Seguridade Social. Então, os demais benefícios que não estão aqui nessa lista do inciso 1 poderão ser dados aos segurados rurais, desde que eles contribuam. Parágrafo único. Para segurado especial, fica garantida a concessão de salário maternidade no valor de 1 salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma contínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. Então, aqui é um aumento, porque o salário de maternidade para as pessoas urbanas é 10. Tá aqui, ó, artigo 25, inciso 3, para as seguradas, 10 contribuições mensais, contribuinte individual, segurado especial e facultativa, são 10. E aqui para a segurada rural é 12 contribuições. Depois, parágrafo único do artigo 40. O abono anual será calculado no que couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano. Então, o artigo 41A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com as suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no INPC apurado pelo IBGE. Como nós sabemos, os benefícios não podem ser ligados ao salário mínimo, porém aqui é só com relação ao reajustamento, que é uma vinculação. Então, no próximo vídeo, a gente segue a leitura dos demais artigos, e aí eu parei aqui no 41A.